nossa doutrina, e que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Oh, meu Jesus, ouve a oração, joia de luz no meu coração. Obrigado, seu Mendes. Boa noite a todos. É muito bom tê-los aqui novamente para mais essa noite de estudos. E hoje, quem vai palestrar para nós é a Cristina Maria, vai falar sobre João Evangelista. Não, desculpa, João Batista. João Batista. E vamos pedir, então, para dar início ao senhor Mendes, para fazer para nós a palestra, desculpa, para fazer para nós a prece de introdução. Por favor, senhor Mendes. Ô Wagner, lembra de falar da evangelização? No final, na hora dos recados. Obrigada. Até então, já que o pessoal tá aí presente, no final nós vamos ter alguns recados, um deles da evangelização, as lives estão funcionando, enfim, nós vamos entrar com detalhes, mais ao final, como é de praxe. Ok, então, senhor Mendes, por favor. Vamos iniciar, então, nossos trabalhos, agradecendo a Jesus, agradecendo ao irmão Miramês e toda a equipe do plano espiritual que ombreia conosco, que nos apoia, que nos sustenta, para que os trabalhos dessa noite possam ocorrer da melhor maneira possível e que possamos tirar o aprendizado necessário a cada um para o nosso caminhar. Pedimos a todos que elevem seus pensamentos até o Pai Maior e que possam estar conectados com toda a sala que está presente para os trabalhos dessa noite. Que o irmão Miramês e os nossos amigos espirituais possam estar com cada um de nós, em cada um dos lares, frutificando as águas que ali estão, para que todos possam usufruir desse banquete dessa noite. Que Jesus nos abençoe a todos e que a equipe do plano espiritual do irmão Miramês e de todos os nossos amigos espirituais estejam conosco, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, Mendes. Então, nós vamos dar início, lembrando o seguinte, e que agora, como passou a ser de praxe, né, em todas as nossas palestras, os 10 últimos minutos, eles serão para algum esclarecimento de perguntas que poderão ser feitas no nosso chat no decorrer da palestra. Nós vamos controlando aqui para não ter que interromper toda hora, né, o palestrante. Então, ficou combinado assim, nos 10 últimos minutos, no caso, 10 para as 9, o palestrante dá uma parada e a gente vê se tiver perguntas, a pessoa responde. Se não, a gente faz o fechamento com mais 10 minutos de últimas mensagens. Vamos convidar, então, agora a Cristina Maria para, por favor, nos presentear com a palestra sobre João Batista. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Bom, gente, então hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho de Jesus, capítulo 3 de Mateus, dos versículos 1 ao 4, quando este Evangelho nos traz notícias de João Batista, né? Então, o Evangelho vai nos trazer. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto,
preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Né? Bom, gente, segundo a Wikipédia, é impossível saber o número de traduções da Bíblia, né? E de versões da Bíblia também. Tamanha as versões que já existem. E cada versão, ela traz detalhes de modificação. Por que a gente está comentando aqui? Porque esse trecho fala este João, mas o Haroldo Dutra Dias, traduzindo do original do grego, ele coloca apenas João. E quando nós comentarmos esse trecho, a gente vai explicar a importância disso, tá bom? Para essa noite de estudos, nós buscamos a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Boa Nova do Chico e do Humberto de Campos, o Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias, ok? E a informação da Wikipédia também, ok? Então, vamos lá. O início desse trecho do Evangelho nos coloca o seguinte: e naqueles dias apareceu João, o Batista. É muito interessante, porque, olha, começa dizendo naqueles dias. O que isso traz para nós? Que tudo tem a hora certa. Não é antes e não é depois. E nós, na nossa ansiedade, né, no nosso desejo de querer que as coisas sejam como nós achamos que elas devem ser, temos dificuldade de esperar a realização da vontade de Deus na nossa vida. Então, quando nós estamos de frente a uma dificuldade, quando nós estamos lutando com um problema, quando alguma coisa tira a gente da nossa zona de conforto, nós queremos a solução para agora, porque eu quero que seja agora. E, às vezes, nós achamos que Deus não nos ouve, porque não fez em nosso favor aquilo que a gente queria. E, às vezes, nós duvidamos até da bondade e da misericórdia de Deus. Mas tudo tem o seu tempo certo. Como a espiritualidade nos ensina, se eu plantar uma sementinha de feijão, não adianta eu querer que meia hora depois tenha uma haste. Não, aquela semente primeiro vai ter que romper a terra, ela vai ter que brotar, germinar, ela vai ter que crescer, vai ter que produzir os frutos para que eles possam ser colhidos. E esse fruto pronto para colheita não vai chegar na hora que eu quero, ele vai chegar na hora certa. Nenhuma palavra do Evangelho do Senhor está colocada ali por acaso. Então, é naqueles dias, na hora certa, no momento favorável. E neste caso aqui, era o momento em que o precursor estava tendo chamado para cumprir sua missão. E aí ele foi percebido. Olha que interessante. Então, chegou o momento, ele foi chamado para iniciar a sua missão e ele foi percebido. No livro Pérolas do Além, que nós também usamos, o Emmanuel Chico Xavier, a respeito de João Batista, faz a seguinte colocação para nós. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar dos seus gloriosos ensinos. Por isso, encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Então, foi Jesus. Foi Jesus que escolheu João, foi Jesus que enviou João, assim como é Jesus que enviou todos, Moisés, Elias, Chico Xavier, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, todos foram enviados pelo Cristo. Seja qual for a religião, todos são cooperadores de Jesus Cristo, né? Então, quando fala aqui que ele foi percebido, né, e que apareceu João, o Batista, então não foi qualquer João.
Não era o João Evangelista, como o Wagner falou para a gente no início. Não, não é o evangelista. Não era outro João, era aquele João específico. E quem era esse João? Não era um espírito qualquer, porque Jesus fala dele que dos nascidos de mulher, então daqueles que encarnaram aqui no planeta Terra, ainda ligados às necessidades de prova e expiação, ninguém era maior do que João Batista. É Jesus que fala isso. Então, depois de Jesus, João Batista. E olha só que interessante. Quem é, então, esse João? Primeiro, filho de quem? Ele era filho do Zacarias, que o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no seu capítulo 1, versículos 1 a 17, vai nos informar que Zacarias era um sacerdote da ordem de Abias e a sua mulher Isabel era da ordem das filhas de Arão. Arão era o irmão de Moisés. Então, a esposa do Zacarias, a mãe de João Batista, vinha da linhagem de Moisés. Ah, isso tem importância? Tem. Porque os sacerdotes, eles levavam muito a sério o cumprimento dos ensinos divinos, como nós vamos ver aqui, né? Então, olha o que é colocado em Lucas. E vamos lembrar que como que Lucas escreveu esse evangelho, hein, gente? O Lucas escreveu esse evangelho a pedido de Paulo apóstolo, com as anotações e recordações de Paulo apóstolo, e também buscando informações com Maria, Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, a pedido de Paulo de Tarso. Então, aqui no Evangelho, Lucas coloca o seguinte: ambos eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha quem eram os pais de João Batista. Qual de nós pode dizer que somos justos perante o Senhor? Lucas coloca essa informação aqui sobre os pais de João Batista. Fala também que Isabel era estéril, eles não tinham filhos e já eram avançados em idade. Essa alegoria do avançado em idade também nos ensina dos milênios necessários à conquista da evolução. Porque esse comportamento dos pais de João diante da vida não foi adquirido porque Deus gostava mais deles do que dos outros. Não, são talentos plantados, multiplicados por eles mesmos, através dos milênios de evolução, né? Então, quando ele estava exercendo o sacerdócio diante de Deus, apareceu o anjo e informou para ele que a mulher dele daria à luz e que ele colocaria nesse menino o nome de João. Fala que a oração dele foi ouvida. E olha que coisa mais linda que o anjo do Senhor fala sobre João. Terás prazer e alegria, falando com o pai de João, terás prazer e alegria. Muitos se alegrarão no seu nascimento. Será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Essa referência aqui, de não beber vinho nem bebida forte, significa que ele era nazareno, como Jesus. Porque o nazareno não era só uma pessoa originada de Nazaré. Eram aqueles também que faziam esse voto de pureza e santidade. Não essa falsa pureza do puritanismo que nós comentamos. A pureza sincera de coração e alma, né, gente? Então, Jesus era nazareno e João Batista também. E o Evangelho de Lucas mostra isso aqui para gente, né? E será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Olha só, o que é isso aqui? O que é ser cheio do Espírito Santo? Ele já era portador de uma mediunidade fantástica. Onde que a gente vê a prova disso? Na visita que Maria fez para Isabel. Quando Maria, né, recebeu a visita do anjo, informando que ela ficaria grávida de Jesus, o anjo conta para ela que Isabel ia dar à luz, e ela, então, na sua caridade, na sua bondade, preocupada com a parente que já era avançada em idade, que estaria passando por um momento de dificuldade,
que era essa gravidez na idade avançada, se dirige à casa daquela parente para prestar o seu socorro, para levar a sua caridade, o seu amparo e o seu amor. Essa era Maria. E aí, quando Maria chega na casa de Isabel, a criança salta no ventre de Isabel, influencia Isabel a ponto dela perguntar: quem sou eu para que a mãe do Senhor venha me visitar? Então, isso mostra que ele já tinha essa faculdade mediúnica avançada, percebendo a presença do Senhor já no ventre de Maria, né? E ainda fala: converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Gente, isso aqui é uma prova inequívoca da reencarnação. Tem gente que fala que a Bíblia não fala da reencarnação. A Bíblia fala da reencarnação em diversas passagens. Eu gosto muito de citar, por causa da clareza com que traz, o capítulo 18 do profeta Ezequiel. Que lá no capítulo 18 do profeta Ezequiel, vai citar a fala divina, né? Como se Deus falasse ao profeta: vocês dizem, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram rotos, ou seja, os pais cometeram um erro e os dentes dos filhos ficarão estragados, né? E aí, na fala divina, Deus prossegue: porém, eu vos digo que não é assim. Com toda clareza, não é assim. Aquele que comeu uva verde que terá os dentes rotos. Aquele que errou é que vai responder pelo erro. Então, não existe a teoria da maldição. Não existe essa história de dizer que porque Adão e Eva pecou, porque nossos pais pecaram, nós estamos passando por um sofrimento. O espírito é herdeiro apenas de si mesmo e de mais ninguém. Ah, você tem uma doença hereditária? Foi você que construiu. Ah, mas é porque a família tem tendência? É por causa do meu pai e da minha mãe? Não. É porque você sintonizou da mesma forma que eles. É porque o seu DNA, influenciado pelo seu espírito, traz essa tendência, porque o corpo é só uma forma que foi controlada pelo espírito. Quem dá as ordens é o espírito, né? Então, a gente vê aqui que a reencarnação está presente na Bíblia em diversas passagens. Uma delas é essa. E aqui, né, quando se fala de João, irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Por quê? Elias foi um profeta que viveu muitas centenas de anos antes, se não me engano, acho que foi 500 anos antes, não, se a memória não falha, e que se vestia com roupas de pelo de camelo e comia gafanhoto e mel silvestre, como nós vamos ver mais na frente. E João Batista fazia o mesmo, né? Elias mandou cortar a cabeça de 400 sacerdotes de Baal, porque idolatravam deuses, né? Faziam o mal, buscavam outros deuses. E aí, como João Batista, ele desencarna tendo a cabeça também cortada. Ah, foi Deus que castigou? Não, Deus é amor. Deus não castiga ninguém. A nossa consciência que nos pede reparações para a própria libertação. Então, somos nós que solicitamos as provas, somos nós que buscamos aquilo de que necessitamos. Deus é amor e nos educa sempre com amor. E prossegue, então, Lucas falando sobre João. Para converter os corações dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Olha que coisa linda. Um pai ouvir de um anjo uma informação dessa sobre o filho. Então, esse é João Batista. Por isso que eu falei, não é qualquer João, é aquele João, não é? Então, somos todos hoje convocados a esse trabalho de reeducação, para que possamos sentir Jesus no nosso coração.
Então, aqueles dias representam também para nós a visita do tempo certo dentro da nossa intimidade. É do nosso coração, está na hora. Quantas vidas nós já desperdiçamos, quantas oportunidades já tivemos, em que Deus nos concedeu uma família, em que Deus nos concedeu o templo, que é o nosso corpo físico, que na maioria absoluta das vezes nós malbaratamos, nós desprezamos, nós tratamos mal, e chegamos às vezes no plano espiritual na condição de suicida indireto, né? Então, aqueles dias visitam a nossa intimidade nos pedindo essa reeducação. Precursores em lutas íntimas, preparando o caminho do Senhor em nós. E João é para nós esse exemplo vivo do esforço pessoal rumo a uma vida com Cristo. Por quê? Como Elias, ele teve aquele procedimento. Como João, ele reparou os erros que havia cometido. Então, aquele João aparece fazendo o quê, hein, gente? Pregando no deserto da Judéia. Pensa nisso. Por que alguém vai pregar no deserto? Deserto não é deserto? Não é um lugar sem ninguém? Né? Por que ele está pregando no deserto? Então, isso aqui é uma alegoria, evidenciando a verdade no clamor da nossa consciência. Então, João batizava junto às águas do Rio Jordão. E essa alegoria da pregação no deserto é a verdade de Deus, quando ela nos chega, quando ela nos alcança e clama na nossa consciência. Então, diante de um terreno vazio e árido, que terreno que é esse? É o nosso coração, gente. É o deserto do nosso coração. É a nossa dificuldade de amar. É quando, às vezes, nós, né, entre aspas, perdemos uma pessoa que desencarnou para nos perguntar, poderia ter feito mais, poderia ter amado mais, por que eu não fiz, por que eu não amei? Por causa dessa dureza dos nossos corações, né? Quando os discípulos, né, vão lá questionar Jesus e falando, olha, por que Moisés permitiu dar carta de divórcio? Então, por que Moisés permitiu que casais se separassem? E Jesus responde, é por causa da dureza dos vossos corações. Então, esse terreno vazio e árido, representado por esse deserto, que é o nosso coração, exige sólidas construções no caminho do amor. Não vão ser com palavras que nós vamos fazer essa mudança, não. Né? Para assegurar, ter essa segurança, ter o conforto, levando o nosso espírito no rumo da imortalidade, que é uma característica de todos nós, Deus nos concedeu a vida eterna, né? Qual foi a herança de Jesus para nós? Foi o túmulo vazio. Jesus venceu a morte. O maior ensinamento que ele deixou para a gente foi que morte não existe, porque foi a última coisa que ele nos ensinou. Ele voltou para nos mostrar que o túmulo está vazio, que a morte não existe. Né? Então, toda pregação é feita para quem? Para quem precisa ouvir. Então, ela é feita sempre no deserto, no clima das edificações espirituais, na aridez do nosso coração, transformando esse coração numa terra fértil. Porque aí já não é mais pregação, aí já passa a ser exemplificação. Porque uma vez que nós compreendemos verdadeiramente a vontade de Deus em nossa vida, uma vez que nós nos dispomos verdadeiramente a nos melhorar, a sermos um ser humano melhor, nós então vamos passar a exemplificar as coisas que falamos. Enquanto estamos só falando, ainda estamos nesse terreno de trabalhar essa terra árida e seca do nosso coração. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Esse é o versículo 2, né, dessa passagem. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Gente, quem que precisa arrepender? Quem anda certo? Quem faz o que é certo precisa arrepender? Não. Precisa arrepender
quem fez alguma coisa errada, quem andou por onde não devia, quem agiu de forma não aconselhável. Essa pessoa que precisa se arrepender. Porque o arrependimento é diferente da culpa. E aí, nós temos que fazer um parênteses bem claro. Por quê? Se você errou, você precisa reconhecer que é humano e imperfeito e perdoar a si mesmo. Perdoar a si mesmo não é ser conivente com o próprio erro. Não é perdoar para ir lá e fazer a mesma coisa outra vez. É perdoar para mudar de atitude. É perdoar para fazer melhor. É perdoar para oferecer a outra face, como Jesus nos convida, né? Então, é eu perceber o erro que cometi, me arrepender e mudar de atitude. Agora, eu vou carregar aquela culpa para o resto da vida. Vou carregar um complexo de culpa comigo porque eu agi de uma forma que eu não devia, porque eu cometi aquele erro lá atrás, a culpa não ajuda. E carregar a culpa é abrir porta para o obsessor. Ô, janela bonita é essa que nós abrimos quando nós ficamos carregando esse complexo de culpa, nos culpando e abrindo as brechas para que os obsessores possam sintonizar conosco. Não. Arrependimento é diferente. Arrependimento, eu reconheço que eu errei, eu reconheço a minha falha e eu me esforço sinceramente para mudar. E aí eu deixo de me comprometer com o erro e começo um caminho de renovação em mim mesmo. É a diferença entre a culpa e o arrependimento, né? Então, até João Batista, a paz dependia de um monte de obrigação religiosa, né? Então, por exemplo, você precisava ir num culto religioso, você precisava fazer um sacrifício a Deus, você precisava fazer um holocausto, você precisava fazer uma oferta, né? As promessas, meu Deus, eu te dou isso, você me dá aquilo, como se Deus precisasse de alguma coisa de nós, né? E até hoje nós ainda fazemos todas essas coisas. E a observação do sábado. Não no sentido aqui literal, nós não estamos criticando a religião de ninguém. Nós estamos aqui chamando a meditação, né? Então, a paz dependia de tudo isso. Mas a lei de adoração no Livro dos Espíritos nos ensina que a Deus só chegam os cânticos que passam pelas portas do coração. Então, precisa ser sincero o meu sentimento, precisa ser verdadeiro para alcançar a Deus, para que eu consiga ser ouvido pelo Pai. Tem que ser sincero, tem que passar pelo coração. E com Jesus a gente aprende que Deus está presente em todos os caminhos do universo. Deus está nas constelações, nas nebulosas, Deus está na matéria escura, Deus está no átomo, Deus está no grão de areia, Deus está no mar, está na terra, mas está principalmente no nosso íntimo. Por isso que Jesus ensina que se a gente fala que ama Deus, mas não ama o nosso irmão, somos mentirosos. Porque Deus está no nosso irmão. Ah, Cristina, mas é muito fácil falar, difícil é amar. Nós temos que começar. Temos, como diz a Palavra de Vida Eterna lá em Emmanuel, que dar o primeiro passo. Então, se a gente der o primeiro passo, né, rumo a esse desejo, a essa vontade de ser melhor, Deus nos ajuda naquilo que falta, né? A verdadeira religião, gente, não tem título aqui na Terra. É a que faz o bem a toda hora, em qualquer circunstância, e sem tempo determinado para fazer o bem. A verdadeira religião é a do amor, né? Como que Jesus ensinou lá na parábola do bom samaritano? Porque aquela parábola não é contada à toa. Lá na parábola do bom samaritano, Jesus fala que um homem, esse é o único personagem da parábola que ele não especifica. É um homem, é qualquer pessoa, é qualquer ser humano. Depois ele fala do sacerdote, ele fala do levita e ele fala do samaritano. Então, esses três, ele especificou muito bem quem são. O representante da religião, o representante da lei humana, né? E o samaritano, que era um homem desprezado pela sociedade.
Mas quem que foi que fez o bem para aquele homem que não tinha especificação? O samaritano. Que, independente dos compromissos que tinha, se tinha família esperando, se tinha filha aguardando, não passou direto por aquele irmão caído no caminho. Parou, cuidou dele, carregou, colocou lá no lombo do seu burrinho, levou para a hospedaria, pediu para cuidar, pagou as despesas e ainda se comprometeu a voltar. A verdadeira caridade, aquela que socorreu a pessoa até o instante que a pessoa ainda precisou. E foi a pessoa que era desprezada pela sociedade que fez isso. O que Jesus quer com isso? Quer nos ensinar que não é o título religioso que salva ninguém, é a caridade. Não tem outra porta para a salvação. A porta da salvação é a caridade, né? Então, aí, João preparava esse caminho para Jesus, para que Jesus nos ensinasse a alcançar o reino de Deus no nosso coração, né? E aí, no versículo 3 do Evangelho, vai prosseguir, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse. Para quem quer saber, vocês vão encontrar essa passagem no Antigo Testamento, em Isaías 40, versículo 3, tá? Então, este, ou seja, não é outro João, esse João específico foi anunciado pelo profeta Isaías. Por que está essa informação aqui no Evangelho? Isso está nos mostrando que a profecia, a revelação, aquilo que a palavra divina nos fala que vai acontecer no futuro, assim como estão nos falando que a Terra vai passar pela regeneração, né? É um acontecimento anunciado, resultado de programação efetuada nos milênios por aqueles que, em nome de Deus, trabalham pela nossa evolução. É uma programação, gente, é uma matemática perfeita. Está anunciado porque ia acontecer. Porque Deus, conhecendo o ser humano como conhece, sabendo o resultado das ações humanas, pode prever. Deus sabe tudo, pode tudo, conhece tudo, senão ele não é Deus, não é? Bom, a nossa jornada também foi trabalhada para nós e por nós, por aqueles que nos amam, que já evoluíram, que estão à nossa frente na caminhada evolutiva e que trabalharam para nos tirar do abismo, trabalharam para nos tirar do umbral, trabalharam para nos ajudar a melhorar, trabalharam para nos ajudar a ter uma oportunidade de nascer de novo, encontrar uma família que aceitasse nos receber e colocar em nosso caminho todas as pessoas que nós precisávamos, que ninguém vive sozinho. Todos os dias, um caminhão de gente nos ajuda. Tem aquele que fez o pão. Aquele que fez o pão precisou do que plantou o trigo, precisou do que colheu, precisou do que carregou. E se a gente for olhar, nós temos centenas de pessoas trabalhando por nós todos os dias. Será que a gente lembra de agradecer? Não é? Então, essa jornada também nossa foi trabalhada por aqueles que nos amam, programada, cuidada. E a pergunta que fica é, o que estamos fazendo dela? De tudo isso que recebemos. No versículo 3, vai nos citar, voz do que clama no deserto. O que é a voz, né, gente? Vocês estão me ouvindo. Se tirar a imagem, aqueles que me conhecem vão saber que sou eu pela minha voz, né? Porque a voz é algo que vem dentro de nós, não é? Por isso que Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai, porque procede do coração, né? Então, essa voz é um sinal do que acontece conosco dentro de nós, diante das paisagens não cultivadas no nosso espírito. Nós não só estamos falando, nós estamos clamando, nós estamos implorando. Por isso, a voz clama, implora no deserto do nosso coração. Somos nós gritando socorro para Deus. Porque nós ainda não compreendemos que tudo de que precisamos é Deus.
A gente inventa 1000 desculpas, 1000 projetos na vida. Uma casa do jeito que a gente queria, um carro novo, uma roupa nova, um título de formação, de trabalho. E quando a gente consegue, continua faltando alguma coisa. Há um relacionamento, quando a gente consegue, continua faltando alguma coisa. Porque é Deus que falta. E é isso que nós estamos clamando, que nós estamos buscando, o nosso encontro com o Pai. Porque nós somos o filho pródigo, que virou as costas para o Pai e saiu pelo mundo. O mundo da evolução. E agora, reconhecendo a extensão dos nossos erros, estamos voltando para casa, gritando para encontrar esse Pai de novo, né? Então, essa voz que identifica aquilo que vem de dentro de nós, diante dessas paisagens que nosso espírito não cultivou, né? Clama o quê, gente? A adoção de atitudes firmes, inadiáveis, em busca da nossa libertação. Não adianta só falar mais. Todo mundo já ouviu falar de Jesus. Todo mundo já sabe o que Jesus ensina. Então, agora, está na hora de procurar fazer o que Jesus ensina. E é um desafio constante que bate na nossa porta toda hora. É no trânsito, é no trabalho, é na família. O tempo todo nós somos chamados a ter essa adoção de atitude firme, inadiável, não é para ontem, não é para hoje, é para agora, imediato. Não deixa para amanhã, amanhã a gente pode não acordar. Amanhã nós podemos não estar aqui, é para hoje, né? Então, essa voz está clamando o quê? Como está lá no versículo 3. Preparai o caminho do Senhor, endireitai a sua vereda. Gente, o português, né, a nossa língua, ela tem os tempos verbais, né? E aqui está usado o imperativo. Esse tempo verbal imperativo, ele só é usado para ordens, né? Para aquela coisa que impera. Então, olha só o que foi colocado aqui no Evangelho. Preparar, endireitar, não é pedido, é ordem. Nós estamos recebendo uma ordem divina. Para que preparamos o caminho do Senhor em nós. Para que endireitemos os nossos caminhos, para que esse encontro nosso com Jesus possa acontecer. Por quê? Para que nós possamos chegar a Deus. Porque Ele ensinou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? Então, chama aqui a preparar esse caminho do Senhor. Uma ordem para estruturar uma nova vida, baseada no amor, buscando os interesses espirituais acima dos interesses materiais, valorizando o nosso próximo, né? Outro dia eu estava trocando uma ideia com as evangelizadoras no estudo, lembrando sobre uma questão que o Emmanuel coloca lá no Consolador, né? Quando o Chico pergunta para ele sobre os deveres das mães terrestres, né? Então, o Emmanuel responde que a mãe terrestre, ela precisa olhar para os filhos das outras mães como se fossem seus. Porque muitas vezes elas passam a mão na cabeça dos seus filhos, deixam de perceber as tendências que eles trazem, que precisam ser corrigidas, para chorar mais tarde. Né? Um arrependimento que chega tardio naquela vida, porque nós sabemos que sempre teremos esperança em Deus, né? Porque para Deus tudo é possível, mas o Emmanuel chama a nossa atenção para isso. Então, valorizar o nosso próximo, ensinar aos nossos filhos que eles não são melhores que os filhos de ninguém, que todos somos iguais diante de Deus, igual a lei divina, a lei de igualdade nos ensina, igualdade perante o túmulo. É uma pergunta tão interessante que eu gosto sempre de lembrar as pessoas, né? O Kardec pergunta para a espiritualidade sobre as pompas dos funerais. E aí os espíritos respondem, último ato de orgulho, aí terminam todas as diferenças.
é a hora em que todos vamos para o mesmo lugar. Não importa título, condição social, dinheiro, beleza, todos vamos para o mesmo lugar. Seremos recebidos pela nossa Mãe Terra, abençoada Mãe, né? Então, precisamos aprender a valorizar o nosso próximo, mudar as nossas tendências, empenhar em uma melhoria íntima, olhar para mim, fazer igual Santo Agostinho fala, né? Lá no Livro dos Espíritos, quando fala sobre a influência dos espíritos na nossa vida, dos anjos guardiões. Então, Santo Agostinho fala, todas as noites eu interrogava a minha consciência e procurava saber se causei algum prejuízo, se fiz algum mal, e se percebesse que agia assim, não dormia sem reparar. Ia primeiro reparar aquele erro, para que eu depois pudesse adormecer. Está lá, Livro dos Espíritos, né? Então, gente, este é um verdadeiro roteiro de libertação. E no versículo 4, vai dizer, e este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Aqui, nessa versão da Bíblia, está este João. O Haroldo Dutra Dias, que traduziu do original do grego, colocou apenas João, né? É importante, porque, como eu disse, não é outro João, não, é o João Batista, é o precursor, né? É uma referência aqui individualizada daquele que testemunhou a verdade. João não teve medo. Eu acho lindo a ópera do Alabê de Jerusalém, quando ele canta a passagem de João Batista. Ele fala, e lá ia ele para o terreiro de Herodes, firme passo, passo forte. Era ele quem dava ordem no terreiro de Herodes. Gente, imagina a coragem desse homem. Desafiar o governador, o rei. Falar com ele, olha, você está errado. Você mandou matar o seu irmão para ficar com a mulher dele. Você está errado diante de Deus, você não podia ter feito isso. Você precisa se arrepender e mudar de atitude. E falar isso com um homem que ele sabia que podia acabar com a vida dele imediatamente. E ele não temia. Ele era um guerreiro, era um soldado. Então, ele veio diante de Jesus para testemunhar a verdade. Porque ele trazia essa convicção. Ele sabia quem que ele estava anunciando. Ele sabia o caminho de quem que ele estava preparando, né? E demonstra também a sobriedade que ele tinha no seu modo de viver, de vestir e de falar. Aqui fala que ele revivia a experiência da vida como Elias, porque o Elias lá, que viveu antes, muito antes, também vestia roupa de pelos de camelo, também tinha um cinto de couro amarrado no quadril, também se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Então, João revivia essa experiência, adotando o mesmo restringimento de necessidades. Gente, isso aqui é um tapa de luva para nós. As roupas que nós temos nos nossos armários. Eu acho que dá para a gente vestir uma vida. E aqui, o João mostra para a gente que ele só precisava de uma, que protegesse ele das intempéries. E nós precisamos de dezenas de pares de sapatos, de dezenas de blusas, né? Então, lá na Lei de Sociedade, o Kardec também questiona a espiritualidade sobre isso, sobre as obrigações sociais que muitas vezes nos fazem agir de uma forma com a qual nós não concordamos, né? E aí, a espiritualidade vem dizendo que a nós fica a responsabilidade de não termos feito esforço para que as coisas fossem diferentes. Então, nós não somos obrigados a ir enfrentando a sociedade e obrigando a sociedade a mudar. Mas nós temos que fazer o nosso esforço dentro daquilo que a gente conhece, dentro daquilo que a gente sabe. E João adotava esse restringimento de necessidades,
Então, essa individualidade, que já adotava uma mudança interior, que já se preparava para receber um dia o Cristo no coração. Então, seu vestido de pelos de camelo e o cinto de couro em torno dos lombos. Ele vestia o necessário, o suficiente na empresa reeducativa, adotando o essencial na segurança efetiva. Quantas vezes nós perdemos noites de sono, nós adquirimos gastrites e úlceras, nós temos problemas intestinais, nós entramos em insônia, nós entramos em depressão pelas preocupações, por aquelas coisas que ocupam a nossa mente antes da hora. É o medo do amanhã. Será que eu vou comer? Será que eu vou vestir? Será que eu vou pagar a conta? Será que eu vou trabalhar? E Jesus nos ensina no Evangelho. Olha os pássaros do céu. Olha os lírios do campo. Eles não ajuntam, não semeiam. E o Pai os alimenta. Ele veste o lírio com uma beleza que não tem igual. E ele vai ser queimado amanhã. O que ele não vai fazer por você, homem de pouca fé? É a pergunta de Jesus para nós. Jesus nos ensina que nós não temos que nos preocupar com o amanhã. Não estou aqui dizendo que não devemos ser previdentes. A previdência é uma virtude. Estou dizendo que a partir do momento que nós fizemos tudo o que era necessário, com equilíbrio, com esforço, colocando as nossas mãos à massa, Deus vai fazer o resto. Não tenha dúvida. Deus não abandona ninguém. Deus fará o resto. Então, aqui nos mostra a veste própria e necessária àqueles espíritas ou não que se disponham à custa do sacrifício e lutas ásperas a transitar, buscar a espiritualização, que só pode ser alcançada com Jesus. Cingindo com o cinto da verdade, que dá equilíbrio, dá êxito nas lutas da renovação. Né? Então, sobre a alimentação de gafanhoto e mel silvestre, existe uma planta lá naquela região que dizem ser uma planta carnosa, de folha macia, e que é também medicinal, e que é chamada de gafanhoto. Mas que até hoje os povos daquela região ainda se alimentam desses insetos e também do mel silvestre. Né? Então, isso aqui nos mostra que quando nós cumprimos o nosso dever, quando nós aceitamos a vontade de Deus, nós vamos sempre receber o suficiente, o necessário, às nossas necessidades. João Batista já tinha evoluído tanto que as suas necessidades eram poucas. Ele já tinha encontrado o caminho da simplicidade. E no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 10, versículos 10, Jesus vai nos ensinar que o trabalhador é digno do seu salário. Não vai faltar o necessário. Aquele que faz a sua parte, Deus vai fazer o resto. Não se esqueçam disso. As circunstâncias vão trazer os recursos da alimentação. E o trabalho vai gerar o fortalecimento e a capacitação, assegurando o mel, que é o nutriente do espírito. Né? Bom, para encerrar nossa conversa sobre João Batista, eu queria contar para vocês a história, né, que está no Boa Nova, do Chico e do Humberto de Campos, que chama Jesus e o Precursor. Então, Jesus e João Batista ainda eram crianças. E Isabel, que era prima de Maria, resolve fazer uma visita para a prima e chega na casa de Maria com João. E as duas, então, como duas grandes amigas, irmãs, começam a conversar, né? E aí, Isabel fala para Maria, né? Do nascimento das crianças, como que foi cheio de acontecimentos, né? Porque Jesus foi anunciado pelo anjo, João Batista também. E quantas coisas diferentes aconteceram no nascimento daquelas crianças, né? E no meio da conversa, Isabel fala para Maria, olha, Maria, o que me espanta
é o temperamento de João, dado as mais fundas meditações, apesar da sua pouca idade. Não é raro, eu o procuro inutilmente pela casa, e vou encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas, ou caminhando ao longo das estradas adustas, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. E aí, Maria lhe responde: Isabel, essas crianças trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim. Envolve o meu coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes, vou encontrá-lo só, junto às águas, de outras, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria, ou nas aldeias mais distantes, nas adjacências do lago. Quase sempre, surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos e sofredores. Fala da sua comunhão com Deus. Nunca encontrei nos doutores da lei as observações que Jesus faz e ando a cismar com relação ao seu destino. E aí Isabel diz: nós, mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. E Maria conta para Isabel: há alguns dias, Jesus elucidava graves problemas aos doutores do templo. E Eleazar chamou José e o advertiu. Falou: José, cuidado, parece que esse menino veio para a perdição de muitos em Israel. Então as duas assim conversavam e não perceberam que as estrelas já começavam a sair. E José já adentrava o lar porque tinha já fechado a carpintaria. E aí as duas assustadas se levantam e vão procurar as crianças que não encontravam. E depois de caminhar um pouco, encontraram os dois no alto de um monte. Jesus, com seus cabelos sacudidos pelo vento, com o dedinho apontando ao longe para João. Parecia um general que dava ordens aos seus soldados. E aí, eles nos contam que foi a primeira conversa entre a verdade e o amor. No dia seguinte, quando Isabel se despediu para voltar à casa dela, ela pergunta para Jesus: e aí, Jesus, você não vem conosco? E ele responde: é necessário que João parta primeiro. E foi assim, João partiu primeiro, e partiu maravilhosamente, e partiu brilhantemente, e cumpriu a sua missão, preparou o caminho do Senhor, e continua preparando esse caminho do Senhor no nosso coração. Então, agora são 20h50, né? Nós vamos interromper a palavra, devolvendo a palavra para o Wagner. Ok, então, Cristina. Nós tivemos aqui somente 3 comentários, não exatamente perguntas, né? Nós temos aquele cartaz, né, da divulgação da evangelização, que eu consegui finalmente puxar aqui para apresentar na tela, né? Enquanto eu faço isso, vamos fazer o seguinte: vou pedir ao seu Mendes para fazer para nós uma música, né? Na verdade, Cristina, às vezes você ainda tem mais alguma coisa para o fechamento? Não, de forma alguma. Isso Ok. é o que tínhamos para trazer. Tá certo. Então, eu vou pedir o Mendes para fazer para nós aí uma música, enquanto eu preparo aqui a colocação do cartaz na tela, que aí a gente já adianta aí alguns segundos. Vamos lá. Já que você vai colocar o cartaz, eu vou mandar um beijo para a Laurinha, tá? Que fica nos assistindo. Ok. Eu plantei a humildade nos jardins do coração e colhi felicidade, semeando perdão.
mais belo jardineiro, cujo nome é Jesus. Ao mais belo jardineiro, cujo nome é Jesus. Ok, obrigado, Mendes. Este cartaz, então, não sei se vai dar para vocês lerem, né? A pedido da evangelização infanto-juvenil online, lá da Fraternidade Espírita Miramês. Então, eles estão nos convidando a todos. Venham participar conosco das aulas online, as crianças, né? Evangelização infantil aos domingos, para bebês de 0 a 2 anos e 10 meses. Isso às 9 horas. Na sala 1, de 3 a 6 anos, também às 9 horas. Então, são duas salas simultâneas, às 9 horas. Uma para bebês e outra para as crianças de 3 a 6. Depois, às 10 horas, na sala 2, nós vamos ter para as crianças de 7 a 9 anos e na sala 3, de 10 a 12 anos. Também duas salas abertas simultaneamente, né, para crianças de 7 a 9 em uma e de 10 a 12 em outra. E ainda colocam assim, que a pré-mocidade, às segundas-feiras, será feita às 20 horas, para os adolescentes de 13 a 16 anos. E a mocidade, aos sábados, de 17 a 25 anos, às 16 horas. Então, quem quiser participar, depois eu vou fazer o seguinte, este cartaz eu vou mandar para vocês todos através do nosso grupo do Palestra Online, que aí esses dados vão estar todos lá. Entrem em contato para maiores informações com Cristina Espíndola, da Evangelização Infantil. Aí ela coloca o telefone, a Juliana, da pré-mocidade, e da mocidade, a Carolina, né, com o telefone dela também. Então, esses 3 contatos para aqueles que quiserem participar, porque uma vez querendo participar, essas pessoas vão inscrever vocês no grupo, que vai receber o link para entrar nessas salas. Assim como vocês recebem os nossos links, né, de segunda e de quarta, então todo mundo já recebe, já fica pronto para entrar sem problema. Assim também estará acontecendo para a evangelização infantil, pré-mocidade e mocidade. Agora, então, nós vamos parar a apresentação. Ok, voltou. Nós vamos também aproveitar, né? E lembrar as pessoas que, apesar de nós estarmos numa live, a espiritualidade não está de braços cruzados. Estão visitando os lares das pessoas, estão fluindo as águas, estão olhando os doentes, estão recebendo os pedidos da solução de problemas. Tenham fé, né? Acompanhem as orações, coloquem a água de vocês para fluir durante as lives, viu? A espiritualidade está ativa, está trabalhando e muito, tá bom? Ok, então. Então, nós vamos fazer o encerramento, fazendo, então, uma prece, né? E agradecendo ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Celestial, por este presente, né? Desse estudo de hoje, pelas palavras inspiradoras que nos foram trazidas pela Cristina, pela música também inspiradora pelo Sr. Mendes, enfim, que esses ensinamentos possam interiorizar nossos corações e nossas mentes, e que dessa forma, uma vez interiorizados em nós possamos ser o próprio exemplo deles, para aqueles que nos estão mais próximos, e assim, colaborando para a melhoria do nosso planeta, nós possamos ajudar a caminhada para essa era da regeneração. Assim seja. Terminamos, então, agradecendo a todos que estiveram aqui presentes pela atenção, lembrando, então, que agora, na segunda-feira, estaremos aqui novamente nesse mesmo horário, de 20 às 21. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada.